E aí pessoal, vamos lá, terceira e última matéria do dia, que é a famosa máquinas elétricas, não é isso? Então nós já falamos lá, depois que terminou, né, antes dessa parada a gente falou de eletromagnetismo, né? Todos lembram disso? Falamos de campo eletromagnético e a gente vai entrar num assunto aqui muito importante chamado indução magnética, né? Tem uma ilustração aqui, mas a gente vai falar isso daqui a pouco na aula, beleza? Então vamos nessa. Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Saúde, em primeiro lugar. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina de máquinas elétricas, né? Só para lembrar que o conteúdo anterior, antes dessa parada, né, nós falamos sobre a essência do magnetismo, depois entramos no eletromagnetismo e chegamos a falar sobre intensidade de campo, né? Falamos um pouquinho de cada um, fizemos alguns exercícios e fórmulas. E aqui, a partir de hoje, a gente vai falar de duas grandezas também do eletromagnetismo, que uma delas é essa que eu coloquei aqui, a primeira, né, fazendo uma ilustração, que é a famosa indução magnética. Ela será representada pela letra beta, tá? Atenção para o slide e atenção para o que eu estou falando aqui. Olha só, o B que você está vendo aí, quando você for fazer os exercícios, você coloca o beta, que é a letra grega, tá legal? Muito bom. Bom, a indução magnética, eu coloquei aí uma ilustração e vamos entender essa ilustração para a gente poder fazer a definição, tá? Bom, eu tenho aqui nesse meu desenho uma fonte aqui embaixo, né? Uma fonte elétrica. Eu tenho diversas linhas azuis, né, que estão aí. E eu tenho aí uma bobina, digamos assim, né? Já falamos sobre ela em outras aulas, mas está aí, é uma série de espiras, vários enrolamentos. E o que está acontecendo aí, né, nessa ilustração? Está acontecendo o seguinte: a gente tem diversas linhas magnéticas passando pelas espiras. Você percebe que ela entra por um lado e sai pelo outro. E em cima e embaixo dessas minhas espiras, eu tenho outros campos circulando em cima, outros campos circulando embaixo. Então, o que é a indução magnética? A indução magnética é a soma desse magnetismo, né, desse campo magnético, em um determinado meio, em um determinado local. Qual é o local aqui? Está sendo a minha bobina. Então, a indução magnética é a soma da indução dentro da bobina com o campo magnético fora dessa bobina. Então, você percebe que em volta dela você tem uma série de linhas. É claro que aqui está bem simplificado, mas isso daqui, claro, seriam muitas linhas em cima e embaixo, e entrando e saindo. Então, a gente tem aqui uma quantidade de campo magnético em um determinado local. A quantidade de campo em um determinado local, a gente dá o nome de indução magnética. Vamos ver a definição aqui, ó. Eu coloquei um slide definindo, olha só. Um exemplo, né, para ficar mais fácil. Ao colocarmos uma barra de ferro em um campo H, lembra do H, né? Falamos antes de parar. A orientação magnética produz um campo M. Olha só, quando eu venho com uma barra de ferro, que seria qualquer outro objeto magnético, tá? Em um campo H, que é o caso que estava na ilustração anterior, a orientação magnética produz um outro campo, o campo M. Então, a soma do campo que existia mais o campo M que apareceu, a soma deles resulta na indução magnética. Então, ó, a esse novo valor de campo produzido pela soma do campo H com o campo M, dá-se o nome de indução magnética. E aí, né, entre aspas, aqui embaixo, eu defino da seguinte forma: indução magnética é o campo magnético efetivo em um determinado meio, em um determinado local, né? Então, eu vou voltar aqui no
no slide anterior, diz o seguinte, olha só o slide como é que tá. Eu tenho aqui o meio. Quem é o meio? O meio são essas espiras, essa bobina aí, esse é o meio. Então, quando eu tenho um campo magnético externo próximo a ele, ele gera um outro campo, que é o famoso M que ele chamou. Então, a soma desses campos, a gente dá o nome de indução magnética. Como é que essa indução magnética, né, ela pode ser calculada? Ó, como o campo B, que não é B, é beta, hein? Atenção. Como o campo beta, vamos dizer assim, é a grandeza mais importante, pois é obtido pela soma das outras duas, do H mais o M, a gente pode definir dessa forma, que beta, a indução magnética, é a soma do campo magnético H, que é o que já existia, mais a soma do campo M, que passou a existir. Lembra que eu falei da barra de ferro? Quando a barra de ferro chega próximo de um campo magnético já existente, ela gera um outro campo, como se fosse a multiplicação do campo H, que gerou o campo M. Se eu somar os dois valores, eu chego na famosa indução magnética. Ficou claro, amigos? Então a indução magnética é isso. Lembrando que esses fenômenos, né, eles acontecem em diversas experiências, seja dentro de um condutor, seja dentro de um motor, enfim, em vários locais essas grandezas eletromagnéticas elas são existentes, só que cada uma tem um tipo, né? A gente falou antes do recesso, né? Antes dessa parada, a gente falou da intensidade de campo, agora a gente está falando de indução magnética. E quem é o fluxo magnético? Olha a diferença. Representa a quantidade total de linhas de força que atravessam uma determinada superfície perpendicular ao campo. Vamos parar aí, olha só. Quando eu tenho um campo magnético perpendicular a uma superfície, se eu conseguir calcular a quantidade de linhas desse campo, eu estou calculando o fluxo magnético, tá bom? Então, o fluxo magnético é quantas linhas essa força tem quando ela dá de encontro, vamos dizer assim, né, com uma superfície perpendicular ao campo. Aí olha como é que funcionam as unidades. As unidades para a medição do fluxo são o Maxwell e o Weber, ou Weber, né, como queiram. E aí ele faz uma relação. Ó. Um Maxwell corresponde a uma linha de força. Né? Então, uma linha daquela azul que a gente viu na ilustração anterior, ela vale um Maxwell. E um Weber, ou Weber, é 1 vezes 10 elevado a 8. Tá? Atenção aí, tá, pessoal? Não é 108, não. É 10 elevado à oitava potência. Tá? Então, olha só que diferença. Um Maxwell corresponde a uma linha. E um Weber corresponde a 1 vezes 10 elevado a 8 Maxwells. Então, quando eu consigo calcular a quantidade dessas linhas, significa que eu estou calculando o fluxo magnético. E olha a simbologia do fluxo magnético. É a letra Φ, tá? Se você depois for pesquisar na internet, Fi. Φ é a letra que representa o fluxo magnético. Vamos ver na ilustração aí, olha só como é que funciona. Você está vendo as linhas de campo em azul? Está vendo? Ó, várias linhas de campo ultrapassando uma superfície qualquer. E aí, aqui no centro dela, você percebe aqui bem no meiozinho, você tem ali uma seta em vermelho. Essa seta em vermelho é o campo, né? É a linha magnética perpendicular à superfície. Então, ó, essa linha, uma linha tem quanto? Que a gente acabou de falar, não é um Maxwell? Então, eu tenho aqui um Maxwell de fluxo magnético, porque eu tenho uma linha. E se tivesse várias outras linhas aí? A gente teria que calcular. Né? Para calcular fluxo magnético, depende da área dessa superfície. Essa superfície pode ser pequena, grande, média, gigante. Né? Depende muito de uma série de fatores. Beleza, até aí ok? Vamos colocar isso em prática para a gente entender melhor como é que funciona. Ó, primeiro vamos começar pela essa primeira fórmula. Olha só, o beta, que é a indução magnética,
é igual ao fluxo magnético dividido pela área perpendicular ao fluxo. Então vamos devagar. Beta, indução magnética medida em Tesla. Olha só, unidade de medida de indução magnética é o Tesla, T maiúsculo. Unidade de medida do fluxo magnético é o Weber, tá? WB, Weber, ou Weber, né? De acordo com a pronúncia. E o S aqui embaixo, algumas fórmulas, algumas fontes que você pode pesquisar, você vai encontrar a letra A aqui, tá? Em vez do S. Mas é a mesma coisa, tá? Ele está falando da área perpendicular ao fluxo. Qual é o tamanho daquela superfície, né? A área daquela superfície aonde os campos, as linhas do campo estão atravessando ele, né? É isso que ele quer saber, dada em metros quadrados. Beleza? Então tem a nossa formulazinha, beta é igual a φ sobre S. Beleza? Vamos lá, vamos colocar isso aí num exemplo. Olha só. Qual a indução magnética em um circuito que tem um fluxo de 10 microweber? Olha só, 10 microweber. E uma área perpendicular ao fluxo de 0,25 metros quadrados. Olha só, esse 2 está como expoente, tá bom? Metros quadrados. Bom, aqui eu tenho dois valores, na minha fórmula eu tenho 3, então ficou fácil, né? Vou aplicar a minha fórmula, que eu acabei de ver, no problema. Como é que ficaria essa aplicação? Se ele quer a indução, ele quer calcular beta, né? Então, ok. É igual a φ, quem é φ? Φ é o fluxo. Fluxo é de 10 micro, ó, 10 micro, dividido por 0,25 metros quadrados. Bem simples. Lembrando que, se a fórmula é em metros quadrados, você tem que calcular em metros quadrados. Se na minha questão tivesse dado em centímetros quadrados, teria que fazer a conversão, né? Isso aí a gente já falou, mas é sempre bom lembrar. Bom, então a gente tem aí 10 micro dividido por 0,25. E se você for fazer esse cálculo, você vai encontrar ali 40 microtesla. Lembrando, unidade de medida de indução magnética é o Tesla. Beleza, meus amigos? Ó, na próxima aula, eu vou colocar alguns exercícios, tá? Para a gente poder praticar isso, poder colocar isso em cálculos, para a gente poder pegar o ritmo aí. Beleza? Bom, aquele abraço, até a próxima.